se você não está pronto a ouvi-lo e a obedecer. E a segunda coisa que eu aprendo nessa lição é que não adianta palavras bonitas, elogios, que isso não impressiona Jesus, isso não encanta Jesus. Esse jovem veio cheio de conceitos, usando uma técnica. Tipo assim, eu vou na pessoa quando eu quero alguma coisa, eu já chego elogiando. Quando eu quero alguma coisa da minha esposa, eu chego, nossa, amor, você está linda hoje. Como você está bonita. Ela fala assim para mim, o que tu quer? Aí eu falo, não quero nada, não. Mas então, se tu puder fazer isso para mim, para ela o quê? Para ela não dizer não, né? Para não ser, tipo assim, não, vai lá e pede, vai lá e busca. Eu sempre vou pedir uma coisa, eu dou aquele elogio, aquela experimentada. Aqui, ele faz a mesma coisa, usa essa mesma técnica. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, sabendo a intenção do seu coração, irmão, já dá uma cortada. Sabe por quê, irmãos? Na tradição judaica, a palavra bom significava quando uma pessoa cumpriu o seu propósito. Quando Jesus fez o mundo, no último dia ele olhou e disse, era muito bom, porque ele tinha cumprido o seu propósito, terminado tudo, do início ao fim. Então Jesus olhou e falou, isso é bom. Quando Paulo estava no seu último dia, pronto para ser morto, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele está falando? Eu tive um começo, um processo, mas esse é o meu fim. Então ele combateu o bom combate. Então, para nós ocidental, o que é uma pessoa boa? Você fala, minha esposa é boa, porque faz coisas boas, porque pratica o bem? Não. Para o judeu não. Bom é aquele que começa e termina algo. Por isso que Jesus repreendeu ele, porque Jesus estava no processo, ele ainda não tinha terminado aquilo que ele foi chamado para fazer na terra. Então ele repreende, bom só há um que é Deus, aquele que é perfeito, que concluiu todo o projeto. Ele já fez, ele já sabe o começo e o fim. Então Jesus discípula, e uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, eu quero passar para a igreja que Jesus falou comigo, não basta apenas começar, você tem que terminar. Não basta apenas você iniciar alguma coisa, você tem que terminar para você ser bom. Tem muita gente que se inicia no Evangelho, aceita Jesus, mas no processo desiste, porque não aguenta o processo. Então Jesus estava mostrando para ele assim, ó, bom é quem se começa e termina, porque, irmãos, melhor é o final do que o começo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus o repreende, chama a atenção dele, mostrando assim, não vai ser desse jeito que você pensa. E você quer saber quem é esse jovem, irmãos? A Bíblia fala nos 3 evangelhos, era um jovem religioso, que vinha de uma família rica, que tinha tudo nas suas mãos, que praticava o bem, que tinha os seus rituais religiosos. Então ele chega para Jesus com toda a convicção, fazendo uma pergunta que ele imaginaria que sabia qual era a resposta, pelas suas práticas, por aquilo que ele fazia. Mas Jesus, olhando para dentro do coração dele, viu assim, não vai ser do jeito que você pensa, não é do jeito que nós queremos, ou que achamos, ou que determina. Eu sempre digo aqui, irmãos, né? Meu pai fala assim, eu tenho um coração bom, Jesus mora no meu coração, eu pratico coisas boas, porque ele acha que pelas obras boas dele, ele acha que vai herdar a vida eterna. E Deus nunca prometeu que é pelas obras que nós vamos herdar a vida eterna, mas é pela graça. Então esse jovem, ele chega querendo impressionar Jesus, mas Jesus logo fala com ele, não. E aí Jesus, irmãos, vai mostrar para ele assim, na conversa, o que ele é, o que ele está fazendo que não condiz com a verdade do Evangelho. E aí Jesus fala assim para ele, no versículo 20, sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus experimenta ele que sabia que ele cumpria os mandamentos todos, e ele de pronto responde. Então, irmãos, a gente observa que Jesus estava pronto a mostrar para aquele jovem que não é uma graça barata como é vendida hoje, uma graça que não precisa de esforço, nem de renúncia, nem de obediência, que fazendo o mínimo para ganhar o máximo. Esse jovem queria fazer o mínimo para ter o máximo. Qual era o máximo?
do Evangelho, irmãos, é a gente herdar a vida eterna, a gente seguir Jesus. E aí, aquele jovem, Jesus fala com ele, ó, segue esses mandamentos, e ele diz no versículo 21, a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Olha, irmãos, que Jesus fala 6 mandamentos de conduta: não matarás, não adulterarás, todos eles de conduta. Interessante que Êxodo 20 fala que são 10 mandamentos, meu pastor. Ele poderia ter indagado aquele jovem e dizer assim, você cumpre os 10 mandamentos, mas Jesus fala 6, porque 6 não é o número da perfeição. Aquele jovem se achava perfeito, se achava muito bom por aquilo que ele fazia. E para o judeu ser próspero é como se achasse, nossa, Deus tem me abençoado muito, eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida, eu sou muito próspero, eu sou muito rico, Deus tem me abençoado muito. Para os judeus isso era normal. Nós lemos na escola bíblica dominical, no capítulo 20, Deus tem uma promessa para o povo judeu, que ia apontar o povo judeu, mas se seguisse os seus mandamentos. Então aquele jovem se sentia na promessa de Deus, eu sou muito bom. Mas Jesus mostra para ele que ele cumpria só aquilo mínimo. E às vezes, irmãos, por a gente fazer o bem, por a gente estar na igreja e seguir, um ritual ali, nós pastores de pregar, de fazer visita, os diáconos, os presbíteros, os líderes de ministério e departamento, de fazer algo tão ativismo, tão profissional, que a gente perde a essência. Deus está mostrando para aquele jovem que ele perdeu a essência. Ele seguia os mandamentos, mas seguia eles totalmente politizado. Seguia eles como uma conduta normal, sem diferença nenhuma. E aí Jesus mostra para ele, você só faz o mínimo, querendo ter o máximo. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Estamos na casa do Senhor fazendo o mínimo e querendo o máximo de Deus. Estamos fora da casa do Senhor, igual meu pai, achando que ajuda todo mundo, faz o bem, e que está fazendo o máximo para herdar a vida eterna. Só que Deus quer mostrar essa coisa para nós que não é assim que funciona. E aí aquele jovem responde todas as coisas que tenho observado, mostrando que aquele jovem seguia as obras, queria ser salvo pelas obras, tinha um ativismo, fazia as coisas mecanicamente. Mas Jesus o repreende no versículo 22, ainda te falta uma coisa. E aqui, irmãos, que Deus falou comigo muito fortemente. Se a gente pudesse fazer essa pergunta para nós mesmos, o que nos falta para herdar a vida eterna, irmãos? Como igreja, como servos do Senhor, como aqueles que dizem que ama a Deus, que está pronto a servir, o que nos falta? Talvez, irmãos, falta uma entrega absoluta. Para aquele jovem, ele era preso nas suas riquezas. A riqueza para ele era tudo de valor que ele tinha. Seguir os mandamentos era apenas um ato religioso, um ritual. Querer ser salvo pelas obras. Mas para aquele jovem, irmãos, faltava alguma coisa. E aí eu buscando ao Senhor uma noite, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Porque as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. E aí veio essa passagem desse jovem, ainda te falta alguma coisa. Às vezes falta, irmãos, a gente entregar tudo mesmo para o Senhor. Tem coisas que nos prendem. Será que as amizades com os amigos, o nosso futebol, será que a busca por ter coisas materiais, bens materiais, trava a nossa vida de servir ao Senhor na sua plenitude como Ele nos quer? Porque Jesus fez um convite para a gente seguir Ele, mas abrir mão de tudo, irmão, tudo. E aí, como a Fernanda leu no capítulo 6 de Mateus, Jesus, talvez aquele jovem não ouviu o sermão do monte, quando Jesus fala do cuidado dele, de todo o cuidado dele. Mas aquele jovem talvez não ouviu isso e não entendeu o mistério de que é servir verdadeiramente o Senhor. Achar que por estar na igreja, ou por amar a Deus no seu coração, ou por temer a Deus segundo
o seu entendimento, você pode encontrar a graça de ser salvo. Mas na verdade, irmãos, Deus mostra para esse jovem aqui, mostra para nós essa noite, que ainda faltam algumas coisas a nós entendermos de ser os servos do Senhor. E é interessante, irmãos, se você olhar na palavra do Senhor, quando Jesus vinha caminhando e teve, antes de ter esse encontro com um jovem rico, ele vai contar uma parábola no versículo 18, versículo 9, sobre um fariseu e um republicano, um cobrador de impostos. Vai dizer que os dois foram orar. Os dois homens subiram o templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou